Oi meninos e meninas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de diário de gravidez, onde eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu no meu primeiro e segundo trimestre de gravidez. Eu vou falar para vocês aqui sobre todos os sintomas, sobre as mudanças que aconteceram no meu corpo e também sobre todas as consultas que eu fiz nesse período. Então fica comigo até o final do vídeo, porque primeiro eu vou falar sobre o primeiro trimestre e depois eu vou falar sobre o segundo. Então vamos acompanhar aí até o final. Então, gente, o primeiro trimestre é ali a fase onde a gente descobre a gravidez também, né? E pelo menos eu senti sintomas antes de descobrir a gravidez. Então, no meu primeiro mês de gravidez, eu já estava sentindo alguns sintomas. Lembrando que cada mulher é diferente, né? Cada corpo age de uma forma diferente diante da gravidez. Então, assim, no meu caso, eu senti sintomas sim. E um dos primeiros sintomas que apareceu, assim, que eu percebi logo foi o enjoo, que não era um enjoo, assim, de vomitar, sabe? Era um mal-estar, um embrulho no estômago mesmo, e durante várias vezes no dia eu sentia isso e todos os dias eu também sentia. Então foi algo que me despertou muito ali, né, a curiosidade de saber se eu tava ou não grávida. Outra coisa que veio também, gente, junto com o enjoo lá no iniciozinho, foi tontura. Eu tava sentada e quando eu levantava eu ficava tonta, então isso também foi uma coisa que aconteceu muito no primeiro mês. Não persistiu durante o trimestre inteiro, sabe, durante os 3 primeiros meses, mas eu senti sim algumas vezes antes de descobrir a gravidez. Depois eu comecei a tomar medicamento, né, indicado pelo médico, então isso melhorou muito. Já o enjoo, né, persistiu aí durante todo o primeiro trimestre, durante os 3 primeiros meses. Além do enjoo, eu também tive muito estresse durante esses 3 primeiros meses e eu sei que foi por conta da gravidez, porque eu sou uma pessoa estressada, sabe, gente? Eu não sou calma, só que ao nível que eu estava, realmente foi efeito aí dos hormônios, né? Porque tava muito à flor da pele, mas graças a Deus já tô bem melhor, né? Hoje eu me sinto muito melhor diante disso, mas nos primeiros 3 meses foi bem punk, assim, eu senti muito estresse, às vezes eu me estressava por coisas pequenas, sabe? Uma coisa assim na vida, né, a vida toda, que eu raramente sinto é dor de cabeça, e na gravidez também não foi diferente, eu senti poucas vezes, só que quando eu sentia, era uma dor muito forte. Eu tomava remédio e não passava. E assim, gente, eu não gosto muito de estar tomando medicamento, principalmente na gravidez. Então, se eu tomava o remédio uma vez e não passava dor de cabeça, eu já não tomava mais. E essa dor de cabeça, ela vinha, passava o dia inteiro, eu dormia e no outro dia eu ainda acordava sentindo dor de cabeça e não passava, sabe? Era uma dor realmente forte, que eu não conseguia ficar mexendo no celular, nem assistir nada, porque realmente era forte. Eu só ficava deitada e esperava mesmo. Quando eu deitava, sabe, aliviava um pouco mais. Então eu só deitava e ficava ali esperando passar. Outra coisinha que já acontecia, mas depois da gravidez piorou, é a falta de memória. Gente, eu sou péssima de memória, principalmente acontecimentos recentes, sabe? Eu lembro de coisas de quando eu era criança, mas alguns acontecimentos recentes eu acabo esquecendo. É tanto que na minha vida, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu anoto tudo no caderninho. Tudo que eu tenho que fazer na semana de conteúdo aqui pro canal, eu sempre anoto para eu conseguir realizar essas tarefas, porque senão eu esqueço. E eu realmente percebi que depois da gravidez piorou muito. Eu sempre fui aquela pessoa de não acordar à noite pra nada, nem me mexia direito na cama, mas no primeiro trimestre de gravidez isso mudou e eu passei a levantar à noite pra fazer xixi. E isso é uma coisa que atrapalha muito o meu sono, porque quando eu retorno pra cama eu já não consigo dormir direito, eu demoro aí uns 40 minutos pra dormir, então isso atrapalha bastante. E hoje eu não levanto mais só 1, 2 vezes, né? Eu levanto bem mais. O primeiro trimestre também me trouxe aí dores nos seios, lá no iniciozinho, antes de descobrir a gravidez. Inclusive eu achava que era um sintoma de TPM e na verdade não era, né? Também comecei a sentir muita indisposição, sabe? Eu queria passar o dia inteiro na cama, mas eu não sentia tanto sono, sabe? Eu ficava mais assistindo, eu não tinha tanto sono, na verdade até hoje eu não tenho. Então eu só ficava deitada assistindo, mas não dava vontade de fazer nada, sabe? E o último sintoma que eu me lembro, gente, foi desejo. E dizem que só é desejo quando você realmente vomita, né? Mas na verdade eu considero desejo porque eu queria comer algo que eu não gosto, sabe? Eu senti vontade de comer miojo
e eu não gosto de miojo, sabe, gente? Eu já comi, sim, outras vezes, mas eu não uso aquele temperozinho, sabe? Eu tirava aquele tempero e usava só o macarrãozinho, que é mais rápido de fazer. Então, eu senti vontade de comer miojo só daquele jeito mesmo, sabe? Botar na água e colocar o tempero ali. E quando eu comi, eu realmente vomitei, inclusive foi a primeira vez que isso aconteceu. E depois disso eu senti uma azia que, meu Deus do céu, muito, muito forte. Só que no primeiro trimestre de gravidez, eu não senti tanta azia, sabe? Isso já veio no segundo e eu vou contar mais pra frente. E agora sobre as mudanças no meu corpo, gente. Uma coisa que eu percebi logo no primeiro trimestre foi o aumento nos seios, porque os meus seios sempre foram pequenos, então quando aumentou um pouquinho eu logo percebi. Uma coisa também que aconteceu e eu percebi só pelas roupas, porque no espelho eu não conseguia ter essa noção, mas o meu quadril ficou mais largo e eu só percebia mesmo quando eu ia vestir as roupas e já não servia mais. E não era por conta da barriga, porque ainda não estava aparecendo tanto, então eu percebi que sim, era o quadril que tinha dado uma largada aí. Outra coisa também foram as espinhas. Uma coisa que eu nunca tive, gente, foi espinha no corpo. Às vezes aparecia assim no meu rosto, né, principalmente no período pré-menstrual, mas eu nunca tive espinha no peito e nem nas costas, e isso aconteceu no meu primeiro trimestre de gestação. Então, gente, tô aqui com a minha cadernetazinha de gestante. Eu peguei ela aqui pra me ver exatamente o dia que eu iniciei o meu pré-natal. Eu descobri a minha gravidez no dia 2 de setembro, com um dia de atraso menstrual. Minha menstruação era pra vir no dia 1º, não veio no dia 2, eu já fiz o testezinho de farmácia. Eu não consegui fazer o teste de sangue, né, o exame de sangue no mesmo dia. Eu só fui fazer na segunda, então eu tive que esperar aí uns 3 dias. Daí assim que eu recebi o resultado do exame, né, positivo de sangue, eu já fui no postinho e aí elas me falaram pra eu ir em um dia. Só que quando eu fui nesse dia, né, que elas marcaram pra mim, eles não estavam atendendo início de pré-natal. Eles só estavam atendendo quem já tinha dado início, né, porque para iniciar o pré-natal demora um pouquinho mais, então nesse dia eu não consegui, voltei para casa sem ser atendida, e só no dia 9 de setembro que eu consegui de fato iniciar o pré-natal. E no SUS funciona assim: você tem uma consulta com o enfermeiro, no outro mês você tem uma consulta com o médico, no outro mês é o enfermeiro novamente, e assim vai. Então eu olhei aqui, no primeiro trimestre eu tive uma consulta com o enfermeiro e uma consulta com o médico. E nesse primeiro trimestre também foi onde eu realizei a minha primeira ultrassom, que na verdade foi uma transvaginal, para ver se o feto estava localizado no lugar certinho, e foi ali que a gente ouviu os batimentos cardíacos. Eu estava com 8 semanas, então por isso que foi indicado que eu fizesse a transvaginal, né, porque talvez uma ultrassom obstétrica não ia dar de ver e aí eu ia ficar preocupada, enfim. Então eu fiz a transvaginal, né, no particular. Eu sempre faço as ultrassons, gente, no particular, sabe? Porque demora muito pelo SUS. Mas o meu pré-natal é feito pelo SUS, tá? Tudo pelo público. Mas os exames e as ultrassons eu sempre procuro fazer no particular, por questão de ser mais rápido e mais eficaz também, né? Então, resumindo, no primeiro trimestre eu dei início ao meu pré-natal, fiz também a minha primeira transvaginal, onde eu vi que a neném tava assim no lugar certinho, tava dentro do útero, ouvi os batimentos cardíacos. Também fiz os testes rápidos, né, e também exames de sangue que foram passados para eu fazer, e foi isso que aconteceu no primeiro trimestre. E agora, gente, vamos para o segundo trimestre de gravidez, e alguns sintomas passaram e outros apareceram. O enjoo é uma coisa que ficou lá no passado, assim como a tontura e as cólicas também, né, que inclusive eu achava que era ali do período pré-menstrual, mas tudo isso ficou lá para trás. Mas apareceram outras coisinhas que eu vou contar para vocês agora. A azia, como eu falei pra vocês, eu senti uma vez, que foi a única vez que eu vomitei, e eu acabei sentindo a azia depois. Mas hoje em dia elas são persistentes, sabe? São contínuas. Quase todos os dias eu sinto, e inclusive eu já estou no terceiro trimestre, né? O segundo trimestre acabou de acabar, mas eu ainda continuo sentindo azia. No segundo trimestre eu também tive mais um desejo, gente. Eu não gosto muito de galinha caipira, mas eu senti vontade de comer, e eu tava aqui na casa da minha mãe, mas daí eu não consegui comer aqui, e eu viajei
e quando eu cheguei na rodoviária lá tinha. Então eu comprei, levei pra casa e comi. E vomitei tudo. Como eu falei pra vocês, no primeiro trimestre foi quando eu comecei a acordar à noite pra fazer xixi. E eu acordava 1, 2 vezes apenas. E hoje eu acordo um total de 4 vezes à noite. Às vezes, quando eu não tomo muita água durante o dia, acaba que eu não levanto tantas vezes assim. O segundo trimestre também me trouxe muitas dores nas costas e eu tô vendo que vai persistir aí no terceiro mês também, né? Na verdade, a tendência é continuar sentindo porque a barriga vai pesando, enfim. Uma coisa que eu senti também, mas hoje eu não sinto mais, foi cãibra. E eu sentia sempre na região da barriga mesmo, sabe? No abdômen. Então a cãibra também foi um dos sintomas que eu senti, só que não persistiram, sabe? Não continuaram. Inclusive agora eu não sinto mais. Eu também passei a sentir falta de ar. Só que deixa eu explicar pra vocês. Quando eu falo falta de ar, isso não quer dizer que eu fico pra morrer de falta de ar. O que que acontece? Você sente uma dificuldade pra respirar. Tipo, você percebe que você não tá conseguindo respirar bem, mas você não fica morrendo, entende? Mais uma coisinha aí do segundo trimestre é o cansaço. A gente cansa muito mais rápido. Às vezes eu nem ando muito e já tô cansada. Então o cansaço agora é notável. Às vezes até conversando, gravando vídeo, eu fico ofegante, sabe? Uma coisa também que aconteceu nesse segundo trimestre, gente, que eu nem tinha anotado aqui, é que começou a vazar o colostro, né? Porque na verdade a gente não tem leite, né, antes do bebê nascer, mas ele já começou a vazar antes mesmo do terceiro trimestre chegar. Eu achava que ia demorar um pouquinho mais, né? Mas no segundo trimestre aí já começou. E as mudanças no meu corpo aí que vieram no segundo trimestre, uma das principais foi a barriga, né? Porque cresceu bem mais, agora tá bem maior. Então a barriga com certeza foi uma das maiores mudanças. Como eu falei pra vocês, já começou a vazar um pouquinho, né, do colostro, então essa também foi uma mudança, né, no meu corpo. O meu cabelo também cresceu, só que na verdade não foi só no segundo trimestre, né, foi aí durante toda a gravidez, então eu percebi que ele cresceu bem mais. Eu não conseguia deixar o meu cabelo crescer até a altura da bunda e agora ele tá bem grande mesmo, inclusive esses dias eu aparei as pontas, mas isso não vem ao caso. Uma coisa que eu nem sabia que era por conta da gravidez são o aumento de pelos. Agora eu tenho pelos na minha barriga e eu não tinha antes, então eu não sabia, mas eu descobri que é por conta da gravidez. E, gente, eu não ganhei muito peso na minha gravidez. Se eu não me engano, foram 5 a 7 quilos, tá? Porque eu iniciei a minha gravidez com 49 quilos, mais ou menos. E hoje eu tô com 55 quilos, então foi de 5 a 7 quilos, mais ou menos. Porque eu falo, né, que eu comecei a minha gravidez com 49 quilos, mas eu não me pesei antes, é porque esse era o meu peso normal, mas pode ser que eu estava com 48, então por isso que eu falo que eu engordei de 5 a 7 quilos mais ou menos. Mas uma coisa que mudou foi o meu rosto, né, o meu nariz, a minha bochecha cresceu um pouco mais, apesar de que já era grande, gente, então assim, só piorou mesmo, sabe? E agora vamos para as consultas do segundo trimestre. Eu quero adiantar a vocês que eu morava em outra cidade no início da gravidez e eu me mudei, então eu também transferi o meu pré-natal para cá e eu já tive 2 consultas com a enfermeira e uma consulta com a médica. A minha primeira consulta e a segunda também foram com a enfermeira, porque na segunda consulta, onde era para eu consultar com a médica, ela estava de férias, então foi a enfermeira que me atendeu. E depois eu tive a consulta com a médica e agora, dia 10, eu vou para a consulta com a enfermeira novamente. Como eu falei para vocês, um mês é o médico e uma vez é a enfermeira. No segundo trimestre, com 4 meses, eu realizei a minha primeira ultrassom obstétrica, que foi onde eu descobri o sexo, né, que eu vi que era menina. E agora, no finalzinho do segundo trimestre, eu também fiz uma ultrassom morfológica, né, que a médica pediu. Ela também pediu alguns exames de sangue, né, para atualizar, já que eu tinha feito exame de sangue no primeiro trimestre, então eles pedem também no segundo. E eu já fiz, só que daí eu vou levar só na próxima consulta. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um vídeo também informativo, né, para vocês saberem aí como funciona uma gestação, apesar de que varia de mulher para mulher, como eu já falei,
Cada pessoa reage de uma forma diferente, então você não pode pegar isso aqui como padrão, entendeu? E generalizar, porque cada mulher vai reagir de uma forma diferente. Já deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo!